título do nosso vídeo hoje é O Caminho Estreito. Essa vida é uma passagem por entre dois caminhos paralelos, o do bem e o do mal, os quais têm suas próprias características, as quais são mostradas nas genealogias dos personagens bíblicos, como Caim, Cã e Ismael, que exemplificam o largo caminho do mal, o largo caminho do mal. E Abel, sem Isaac, o estreito, o do bem. Assim, aquele do homem natural, o do prazer, da satisfação dos seus interesses pessoais. O outro, o da renúncia, da prática do bem, da humildade. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem, que venham ao conhecimento da verdade. Mas lemos em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Passemos a Romanos, capítulo 3, versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E em Salmos, capítulo 14, versículo 3, encontramos: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A lei de Deus estabelece a pena de morte para o pecado. Este é o problema que exige para a solução a morte de alguém sem defeito. Não havendo ninguém em tal condição, por seu incomparável e incompreensível amor, Deus providenciou um ser perfeito para pagar pelo que jamais poderíamos pagar, seu próprio Filho unigênito. Isso é escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse ser assim se apresentou a João, no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, o Cordeiro de Deus, já foi prefigurado em Gênesis capítulo 3, versículo 21, quando Deus matou um animal inocente para, com a sua pele, cobrir a nudez de Adão e Eva. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Dois, portanto, são os caminhos diante do homem. Um lago, aquele no qual ele naturalmente se encontra, ao qual está adaptado, preso aos seus atrativos e prazeres. O outro estreito, difícil, que poucos conseguem trilhar. Este é o caminho da negação de si mesmo, do amor ao próximo, do pagamento do mal com o bem. Esse caminho conduz a uma porta estreita, sobre a qual escreveu Mateus, no capítulo 7, versículos 13 a 14. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. O homem teria que arcar com as consequências de seu erro, sendo envolto em uma batalha entre o bem e o mal, onde duras provas se sucederiam em sua passagem por este mundo. Para ser condenado, nada precisaria fazer, porque já perdera sua vida espiritual. Assim, larga é a porta da sua queda, pois sem vida espiritual, impotente se tornou diante dos caprichos e da vontade, onde o império da carne o perseguiria, onde as falsas luzes do mundo o ofuscariam. Entretanto, pelo seu supremo amor,
Deus proporcionou ao homem um caminho para ultrapassar o até então intransponível abismo que separava a criatura de seu Criador. As dificuldades para seguir por este caminho nos mostram que Deus perdoa nossos pecados quando sinceramente deles nos arrependemos e os confessamos, mas não nos livra das suas consequências, com as quais nos corrige conforme podemos depreender das passagens bíblicas em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó te tornarás. E em Gênesis, capítulo 3, versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Mas nos conforta quando diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. No caminho largo, muitas armadilhas, enganos há, e Salomão escreveu em Provérbios capítulo 14, versículo 12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Estes são os caminhos dos prazeres da vida, pelos quais passam os que apenas pensam em satisfazer suas vontades e não a de Deus. É tal qual hipnótica e faminta fera que, escondendo suas presas e garras, tem insaciável fome e devora a muitos. Já observamos o caminho que temos seguido em nossa vida? Aos que ainda não pensaram sobre o assunto, que com isso ainda não se preocuparam, desejo lembrá-los que nem tudo está perdido. Porque está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 32, eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Portanto, o convite é para todos que têm ouvidos para ouvir. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, lemos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todavia, necessário é que, se alguém está caminhando para um precipício, que mude o caminho, que a despeito de não dispor de uma bússola, tente, mude de rota, enfrente os obstáculos, persista. Assim, é necessário obedecer, persistir, ter em seu coração o desejo de voltar ao lar paterno, tal qual mostra a Bíblia, quando nos fala a respeito do reencontro do filho com o pai, na parábola do filho pródigo, onde vemos como somos recebidos ao tomarmos o caminho da casa paterna. Vemos também que as tribulações que esse filho sofreu foi o modo de Deus o reconduzir ao seu lar. Lucas tratou sobre isso no capítulo 15, versículos 11 a 32, quando escreveu: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a minha parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago
com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pôde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e o comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saiu do pai e estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Agora, no caminho, é hora de persistir. Não devemos nos limitar a sermos ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Lemos em Lucas, capítulo 9, versículo 23. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Caminhar pelo caminho estreito é deixarmos de lado nossa vontade, sendo obedientes a Deus. Deixemos de lado o egoísmo, a ambição, a mágoa, a vaidade, a violência. Andando por esse caminho, teremos companheirismo com Jesus. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, está escrito: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O propósito de Deus para nós é que sejamos transformados conforme a imagem de Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 29. E sabermos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você já pensou sobre isso? Aquele que escolhe o caminho estreito, predestinado está para chegar ao lar paterno. Em Marcos 8, versículo 36, está escrito: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? A escolha é sua. Ó meu Deus e Pai de Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.